aqui quem fala é a Duda, esse daqui é o meu canal e caso você não é um inscrito, se inscreva. Bom, estamos aqui para mais um Culinerd e eu acho que pelo meu cosplay e pelo meu cabelo vocês já entenderam quem eu estou tentando imitar. E eu estou de Merida do Wi-Fi Ralph, porque hoje eu vim ensinar vocês a fazerem os bolinhos da Merida, ou seja, do filme Valente da Pixar. Isso mesmo. Então, deixa os seus irmãos trigêmeos longe dos bolinhos e vamos comigo para essa receita maravilhosa. Bom, para essa receita a gente vai começar com 500 gramas de farinha normal, farinha de trigo. E aí a gente vai adicionar primeiro os secos, que são 1/4 de xícara de açúcar refinado, 1,5 saquinho de fermento biológico. E a gente vai colocar uma pitada de sal em círculo, ou seja, ao redor da massa. A gente joga uma pitada de sal. E agora a gente mistura os secos. Bom, depois que a gente mistura, a gente faz uma cavidade no meio da massa e adiciona os molhados, que é 2 ovos, cento e 150 ml de leite morno e 40 gramas de manteiga derretida. E agora a gente vai misturar até deixar essa massa homogênea. Bom, eu já sovei aqui. Eu tive que colocar um pouquinho mais de manteiga. Eu coloquei mais 1/4 de xícara de manteiga derretida, porque os líquidos na massa dependem muito da farinha que você usa. Talvez a farinha absorve mais ou absorve menos. E também o tempo, ele pode estar mais úmido do que aqui. Então vai depender muito na questão dos líquidos. Você sabe quando a sua massa dá certo? Quando ela fica assim, homogênea, mas ela ainda fica um pouco grudentinha. Então, é quando ela chega no ponto. Agora, a gente vai espalhar o farinha na mesa. A gente vai jogar assim, a farinha na mesa, pra gente abrir essa massa. Tem que ser bastante farinha, porque ela tem que chegar no ponto. Então, a gente vai sovar a massa ainda. Então, por isso que ela tem que estar indo um pouquinho molhadinha. E agora a gente pega a nossa massa e vamos começar a sovar ela. A gente sabe que ela vai chegar no ponto quando ela estiver meio que elástica e sequinha. Bom, depois de sovar, joga um pouquinho de farinha nela e coloca num recipiente. No mesmo que você misturou ela, você lava ele e coloca um paninho por cima e deixa por 30 minutos num lugar bem quentinho da sua cozinha para essa massa crescer. E uma coisa que eu esqueci de falar, esse vídeo foi sugestão de uma raposinha da Madeline. Muito obrigada! Eu disse no vídeo da Tiana que eu ia fazer 3 receitas aqui no Veda, da que você falou, mas eu só vou fazer 2, a da Tiana e essa, e as outras receitas eu irei fazer depois do Veda, tá bom? Então é isso, vamos agora esperar 30 minutos para nossa massa crescer. Já passou 30 minutos, agora a gente tira aqui. Como vocês podem ver, a massa, ela deu uma crescidinha. E agora a gente tem que rolar essa massa. A gente vai começar rolando ela na superfície da farinha, né, que sobrou. Agora a gente pega um cortador e vamos cortar ela em 18 partes
ou menos, enfim, a massa é para dar 18, mas isso vai depender do tamanho que você for cortar a sua massa, então pode variar. Bom, a minha ela deu 14 pedacinhos. Uns ficaram maiores do que os outros, principalmente a pontinha. Mas eu tentei fazer no tamanho padrão, né? Mas não deu muito certo. Agora vem uma parte um pouquinho chatinha, que é você ter que começar a sovar cada uma sozinha e fazer uma bolinha. E aí você vai fazer com todas as massas. Você amassa ela e depois você roda ela até ela formar uma bolinha. Eu tô aqui fazendo os pãozinhos, eu dei uma parada porque é uma coisa bem trabalhosa. E como que eu tô fazendo? Eu aperto assim, abro ela, aí eu dou uma dobrada na massa pra ela ficar mais lisinha. E aí eu vou rodando a massa, aí ela vai subindo, tá vendo? Aí eu achato ela e vou rodando até ela ficar lisinha ou do jeito que eu quero. E eu também já untei aqui uma assadeira, né, onde eu vou assar elas. Eu já untei com manteiga e farinha. Depois que a gente colocar, né, fazer todas elas, a gente vai ter que deixar elas descansando por mais 30 minutos na assadeira. E enquanto elas vão descansando por 30 minutos, eu vou colocar o forno para pré-aquecer, porque tem que pré-aquecer antes de colocar as massas. E agora já passou 30 minutos, eu já coloquei o forno lá em potência média, como eu falei pra vocês. E agora eles deram umas crescidinhas. E agora você dá uma apertadinha assim neles, só pra eles dar uma achatadinha, porque eles vão crescer no forno, né? Então você dá uma achatadinha. E agora a gente coloca no forno de 10 a 15 minutos, ou até eles ficarem douradinhos em potência média. Agora eles já ficaram prontos. Aqui estão nossos pãozinhos. Estão quentes. Mas enfim, aqui estão eles. Eu tive que eliminar 3 pãozinhos porque eles não ficaram com o topo lisinho. Então eu selecionei os 10 melhores. E agora a gente tem que esperar eles esfriarem. E enquanto eles vão esfriando, a gente vai fazer a cobertura. Deixa eu tirar essa luva. A gente vai fazer a cobertura para colocar no topo dos bolinhos. Mas antes de fazer, já tá aqui as coisas separadas, eu vou pegar a cereja e um pratinho para pôr os pãozinhos. E os pãozinhos que a minha mãe ela foi pôr numa vasilhinha para ficar mais bonitinho assim. E é isso, eu vou pegar aqui e eu já volto. As cerejas, eu já comprei cereja em calda pronta, que aqui vende. Aí o prato que eu vou pôr eles. E os pãozinhos em temperatura média, né? Tá esfriando ainda. Então, enquanto eles vão esfriando, eu vou colocar aqui meia xícara de açúcar de confeiteiro. E aos poucos eu vou adicionando leite. Eu coloquei uma xícara de leite aqui, mas a gente não vai usar uma xícara. Então, aos poucos eu vou adicionando um pouquinho de leite e misturando. Isso aqui que acabou de acontecer é física, porque, enfim. E aí a gente vai misturando até virar uma pastinha. Eu vou mostrar pra vocês a pastinha que vai virar. Se caso você fizer mais de 10 pãozinhos ou fazer uma quantidade um pouco a mais do que a minha, você pode fazer a quantidade de glacê. É só você ir dobrando a receita. Mas eu fiz aqui a quantidade para cobrir os 10 pãozinhos. Ó, que nem no meu caso aqui, o tanto de leite que eu pus
já deu pra fazer o glacê, pra quantidade de açúcar que eu coloquei. Agora eu tô batendo pra deixar bem lisinho, porque não pode ter nenhuma pelotinha do açúcar. O açúcar de confeiteiro, ele é mais consistente do que o outro açúcar. Então, ele meio que faz umas pelotinhas, sabe? Então, você tem que misturar bem pra não ficar essas pelotinhas. E é assim que fica a consistência, ó, tá vendo? Você tem que deixar ele meio bem branquinho, ó. E, como vocês podem ver, tá sem nenhuma pelotinha. Bem lisinho. Bom, e agora é a parte mais divertida. Você pega o seu pãozinho, mergulha ele e deixa escorrer naturalmente. E aí você vem, pega uma cerejinha e põe no topo. Agora vamos fazer com mais pãozinhos. Ficaram assim. E agora é a hora da verdade, pra ver se eles são muito bons a ponto de você querer roubar os pãozinhos e precisar de mais 2 irmãos pra te ajudar a roubar. Afinal, somos em 3, né? Trigêmeos. E estão uma delícia! Gente, tem um gostinho de pãozinho mesmo, de pão. É muito bom. E o açúcar, ele dá aquele gostinho mais doce pro pão. Porque se você não jogar o açúcar, ele fica tipo um pãozinho salgado. Porque é massa de pão. Mas o açúcar deixa ele docinho. E aí, pra completar, a cereja em calda que fica uma delícia. Super aprovado. Bom, gente, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like. Se é novo, se inscreva aqui no canal. Se você for fazer os pãozinhos da Valente, seguindo a minha receita, marca o Instagram do Culinerds. O link tá aqui na descrição pra vocês. Se vocês ainda não seguem o Instagram do Culinerd, vão lá seguir. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Novamente, muito obrigado, Madeleine, pela sugestão. Está super aprovado e eu quero ver você fazendo, hein? E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês amanhã no próximo Veda. Beijinhos e até!